Nesse sábado, casa cheia no Maracanã. Tava com saudade do Maracanã, Venê? Saudade? Rodou, Mais de VT. 50 mil ingressos vendidos. Olha já. lá, rodou. O reencontro do jeito que a torcida espera. O Flamengo jogará no Maracanã diante dos rubro-negros após a disputa do Mundial de Clubes. Uma grande expectativa para o líder do Brasileirão com 24 pontos. Será também o primeiro jogo de Jorginho no Rio. O volante fez sua estreia na Copa do Mundo nos Estados Unidos e já em pouco tempo mostrou que se adapta muito bem ao trabalho de Filipe Luís. Além de animar os torcedores com uma boa atuação em campo, foi um dos melhores jogadores da equipe participando dos 4 jogos. Contra o Bayern, marcou de pênalti seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. A tendência é que ele já entre em campo diante do São Paulo. A grande ausência do Flamengo será Eric Pulgar. Ele se recupera de fratura no 5º metatarso do pé direito. Também será a primeira disputa após a saída de Gerson do elenco. Por outro lado, o departamento médico está praticamente zerado. De La Cruz, Matias Vinha e o atacante Gonzalo Plata retornaram durante o torneio nos Estados Unidos. Nomes que podem ajudar Filipe Luís ao longo da temporada. Principalmente o uruguaio De La Cruz. Ele teve uma boa sequência de jogos no início do ano até se lesionar. E agora tem a chance de ganhar mais ritmo. O Flamengo enfrenta o São Paulo neste sábado no Maracanã às 4h30 da tarde, para ir em busca de um bom retorno no Brasileirão. E agora a brincadeira vai começar, Venê Casagrande. E o Gerson foi embora. Quem será que vai ser esse cara? De La Cruz mesmo? Como é que tá o De La Cruz fisicamente para segurar esse rojão de ser o Gerson? O Gerson tinha uma regularidade assim física e também de desempenho muito boa, hein, Venê? Filandinho, o problema é que não é só a saída do Gerson. Tem também a ausência do Eric Pulgar, que eu considero um outro jogador extremamente importante. Junto do Gerson, eles formavam ali o meio de campo do Flamengo, que eu considerava ideal. Sim. Mas agora o Filipe Luís ele precisa pensar numa alternativa. E foi o que você falou. O De La Cruz hoje está à disposição. Eu não sei se daqui a 5 jogos ele vai conseguir ficar à disposição. Até porque, repito o que eu falei ontem, não só o Flamengo, o Vasco, por exemplo, o Botafogo, em 20 dias são 6 jogos. Como é que você vai colocar o De La Cruz para jogar 6 jogos seguidos? É extremamente difícil, complicado você esperar que ele dê conta do recado por conta da parte física, algo que ele não conseguiu fazer aí desde quando chegou ao Flamengo. Para esse duelo, ele está à disposição. Eu começaria com ele, obviamente. O que eu faria se eu fosse o treinador, se eu fosse o Filipe Luís? De La Cruz, eu começaria com o De La Cruz ali fazendo a função de primeiro volante, Jorginho fazendo a função de segundo volante, Arrascaeta responsável pela armação das jogadas, Luiz Araújo, eu botaria Bruno Henrique de um lado, Gonzalo Plata talvez, e o Pedro centralizado. Você colocaria o Arrascaeta com o Pedro? Eu colocaria. O Filipe Luís colocaria agora? Você acha que ele mudou essa opinião, Venê? Acho que não. Acho que não. Porque assim, o que faria o Filipe Luís mudar de opinião desde a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, o que a gente viu na Copa do Mundo de Clubes, que o Pedro não foi muito utilizado, para agora? Eu acho que não. Mas eu espero que o Pedro, pelo menos, ele tenha mais oportunidades. Eu entendo na Copa do Mundo de Clubes, porque foi um momento adverso contra alguns adversários que, de fato, exigiam um estilo de jogo diferente daquilo que o Pedro entrega dentro de campo. Mas agora a gente retorna à realidade, ao futebol brasileiro. E no futebol brasileiro, o Pedro ele consegue sim desempenhar, embora não tenha a mesma intensidade que o Filipe Luís tanto deseja. Mas o Pedro é o cara que sabe fazer gols. E o maior problema do Flamengo hoje é o quê? Botar a bola na rede. Não consegue fazer isso. Tanto é que era a minha crítica em relação ao atacante irlandês. Como é que você vai contratar um atacante que não sabe finalizar? Sendo que o maior problema hoje do Flamengo é um jogador, um atacante que precisa finalizar. E tem à disposição, é o Pedro. Então eu começaria com o Pedro. Você, Lucas Pedrosa, como você faria essa escolha? O Venê já trouxe informação nesse programa e a gente acabou reparando depois da informação dele, né? Sim. O Filipe Luís não coloca o Pedro e a Arrascaeta juntos. A gente sabe que o jogo do Filipe é muito intenso, talvez os dois juntos caia um pouco essa intensidade. Você concorda? Você colocaria hoje, na realidade do nosso cenário brasileiro, os dois jogando juntos? Colocaria. Eu acho que a gente está tornando esse problema maior do que ele realmente é. Tá? Primeiro,
tem que respeitar o que o Felipe Luiz pensa como futebol. Se ele pensa que só pode ter um jogador que é menos efetivo sem a bola, tudo bem. É o plano de jogo dele, é o modelo de jogo dele, é o que ele acredita que pode dar certo, até porque fica muito claro que ele, e ele já falou isso, ele copia muito o que acontece lá fora. Então, quando você tem uma pressão muito grande no campo do adversário, você está mais próximo do gol. O PSG mostrou isso contra o Real Madrid, fazendo 2 gols relâmpagos, o Bayern conseguiu fazer isso contra o Flamengo. Você está mais próximo do gol de você roubar uma bola, ser efetivo. Agora, o Flamengo tem sido efetivo? E quem é efetivo jogando? O Pedro. Então, assim, repito, acho e respeito muito o que o Felipe Luiz tomar de decisão, mas eu encaro esse problema como muito menor do que as pessoas estão tratando. Ter o Pedro e a Arrascaeta é um privilégio. Essa que é a minha visão. É um privilégio você ter 2 jogadores desse nível dentro do Flamengo. Então, assim, se é pra questão de sem bola, que eles melhorem. Que o Pedro melhore sem a bola, que o Arrascaeta melhore sem a bola. Você acha um problema, você diz, a questão desse olhar do Felipe Luiz? Esse olhar de que eles não podem jogar juntos, então, você acha que isso não é um problema? Não é um problema. Tá. Pensei que fosse o problema, da torcida apontar não, isso. Eu acho que às vezes, tipo assim, quem toma isso realmente não podem jogar juntos. Eu acho um absurdo esse negócio de problema. realmente não podem jogar juntos. Eu concordo com você. Eu acho isso um absurdo. A gente já viu o Arrascaeta e o Pedro jogando juntos diversas tem uma vezes. coisa Não que a gente... só você concorda, acho que todo 99% mundo. da torcida concorda. A gente já entendeu que talvez a cabeça do torcedor do rubro-negro já maturou num lugar de... Quando o Arrascaeta chegou, o jogador bom era igual videogame, tinha que estar jogando. Hoje, depois de tantos anos no modo Prime, o Flamengo com grandes jogadores numa prateleira altíssima do futebol, o torcedor já entendeu que várias vezes ele vai ver um grande cara sentado no banco. Sim. Isso é uma maturidade do torcedor. O problema é a minutagem. É isso. Por exemplo, beleza, ele pode receber minutagem ali a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Só que o contexto do jogo é totalmente diferente. É um jogo já desorganizado. Entende? Por exemplo, quando o Matheus Gonçalves entrou contra o Botafogo no Maracanã, muita gente criticou o Matheus Gonçalves. Eu acho que ele fez uma partida ruim. Mas é justo você fazer uma análise em cima de 15 minutos num jogo totalmente desorganizado, como virou o Flamengo na ocasião? Eu não acho justo, nem com o Pedro. Então eu acho o seguinte, essa história de que Arrascaeta e Pedro não podem jogar juntos de nenhum jeito, eu sou totalmente contra essa teoria e respeito quem pense se o Felipe Luiz pensa. Até porque ele entende mais de futebol do que eu, sem sombra de dúvidas. Mas assim, você nem tentar... Eu não acho justo com o Pedro. O Flamengo não vai enfrentar o Bayern de Munique, gente. O Flamengo não vai enfrentar o PSG, não vai enfrentar o Chelsea. Ele vai enfrentar, com todo respeito ao gigantismo do São Paulo, um time que está vindo de uma crise. O São Paulo está em crise. Trocou de treinador, vai ter que colocar uma nova cara dentro desse jogo. E o Flamengo, dentro do Maracanã, ele vai propor o jogo. É muito melhor você propor o jogo tendo Arrascaeta e Pedro no time do que qualquer outro jogador, digamos assim. Então, assim, cara, são discussões válidas. É totalmente natural você pensar no sem bola, porque hoje não existe futebol sem bola. Agora, ao mesmo tempo, eu não vejo isso como problema. Ter o Pedro e a Arrascaeta é um privilégio dentro do seu time. Muito bem, discussão boa, mas vamos beber água. Mas antes, vou de dica de festa julina. Vai rolar o Arraial do Fogão, do meu glorioso, amanhã, de 1 da tarde